Eu sempre disse para vocês aqui que você tem responsabilidade pela sua dor. Não só porque a grande maioria das dores e lesões advém de hábitos, comportamentos que você faz de forma repetitiva, como ficar aqui sentado no trabalho, que é o que eu vou falar para vocês hoje, mas também a responsabilidade de agir sobre ela, de não terceirizar, não levar a culpa, não levar a responsabilidade em curar do médico, do fisioterapeuta, de um exame, de um medicamento. Tudo começa pela sua ação. E aí outro dia eu recebi uma mensagem aqui nos comentários do YouTube de um rapaz dizendo: "Tá, Isa, eu já entendi, eu sei que a responsabilidade é minha, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu não posso deixar de trabalhar. Então eu sou condenado a isso?" Aí que você se engana. Como eu disse para vocês, tudo depende de ação. Então sim, você não pode modificar o seu trabalho, mas o que você pode fazer dentro das condições que você tem, dentro desse hábito de ficar sentado e que sim, é condenante para o corpo. O que podemos fazer para não ter dor ao longo do trabalho? Para que esse hábito de trabalhar longas horas em uma mesma posição, sentado, não me gere tanta dor, tanta rigidez e tanta compensação no meu corpo ao longo de uma vida sentado? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Desde conhecimento do seu corpo até dicas simples para você já aplicar no seu dia a dia. Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta especialista em mobilidade. E ó, vocês estão aqui no meu escritório hoje porque eu vim ajudar você no seu trabalho. Já começa por aqui, a forma como eu estou sentada, para te mostrar que o corpo precisa de movimento. E a forma como você trabalha influencia sim e muito na forma como você depois se comporta no movimento. Às vezes achamos que a dor, a lesão, ela surge de repente, como um vírus que entra no nosso corpo e toma conta. Mas a grande maioria das dores advém de hábitos. Eles são preveníveis. E qual é o maior hábito que nós temos? O passar longas horas sentados em uma mesma posição. Como você pode fazer para que esse hábito, para que essa sua rotina inevitável não seja a causa das suas dores? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui você não só vai ter conhecimento de toda a sua rotina e como ela prejudica o seu corpo, o que fazer para isso não acontecer e dicas práticas para você já aplicar aí no seu trabalho. Porque eu também trabalho sentada, eu também tenho um marido que está lá em cima no escritório dele, mas que é programador e que tem uma rotina intensa de estresse, de não sair do computador, de passar ali muitas vezes o final de semana no trabalho. Então eu sei realmente o que você passa, mas há muito o que ser modificado, há muitos truques que vai te ajudar inclusive na produtividade. Eu vou passar para vocês aqui 3 pontos principais mais comuns de dor ocorrida no trabalho ou pós-trabalho, mas a primeira dica, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, independente da dor em que você sente ou da forma em que você trabalha, da quantidade de tempo em que você trabalha, é preciso levantar com mais frequência. Esqueça aquela história de que você precisa focar e passar longas horas sentadas numa mesma posição. O corpo não foi feito para isso, inclusive o cérebro. Você vai perdendo o fluxo sanguíneo, a memória, ela já não funciona mais, você precisa de pausas para o seu cérebro, inclusive, e o seu corpo começa também a dar sinais de que precisa se movimentar. Então perceba, às vezes você começa a se movimentar, a se esticar ali no meio da cadeira, porque realmente o corpo já está te pedindo uma pausa. Não tem como ficar em postura por muito tempo, principalmente se você não quer ter dor. E a dor vai te atrapalhar também na produtividade. Então o que eu recomendo é você colocar no seu despertador, no seu relógio, a cada 1 hora de trabalho, levante, nem que seja por 10 segundos. Estique as pernas, chacoalhe as pernas, mova um pouquinho a sua coluna, a sua cervical, que vai te ajudar muito no processo de conhecer mais o seu corpo, dar o que ele te pede, enviar mais
fluxo sanguíneo para todo o corpo, inclusive para o coração, ter essa troca venosa e as suas articulações também agradecem. Eu vou fazer inclusive um vídeo só focado a isso, mas olha só que interessante. Suas articulações, elas possuem um líquido que conecta um osso a outro. A articulação, ela não é unida dessa forma. Existe um espaço entre os ossos e nesse espaço, para que o movimento seja mais fluido, existe líquido aqui. Se você passou muito tempo em uma mesma posição, esse líquido vai sendo drenado, ele vai ficando mais escasso, porque ele não é produzido. Então, a distância entre os ossos, ela diminui e conforme o movimento, você vai sentir mais rigidez. Não só rigidez, mas vai haver o choque entre as estruturas. A princípio pode não sentir muito, mas a longo prazo isso pode ser muito danoso. Principalmente se você já tem lesões acontecendo aí. Vai sentir o joelho mais rígido, a lombar mais rígida, o quadril mais rígido e assim por diante. Então, não se esqueça, é primordial você se movimentar com frequência. Coloque no despertador a cada 1 hora, pelo menos, para fazer simples movimentos das pernas, movimentos dos braços, da coluna e pronto. Você pode voltar a trabalhar novamente. Agora, vamos para pontos específicos de dor. Alguns ajustes necessários. Veja que a minha cadeira não tem nada demais. Não é uma cadeira gamer, como é colocada aí. Não é uma cadeira que tem apoio de cabeça. E isso porque dificilmente você fica trabalhando desta forma aqui, gente. A gente só encosta quando nós relaxamos. Então, tô trabalhando. Tá, vou relaxar? Encosta um pouquinho, mas não é a realidade. E isso não precisa acontecer, tá? Mas para dor na lombar, o que você precisa fazer para não ter ou para diminuí-la? Uma coisa interessante de você fazer é pegar uma toalha, um rolinho de toalha e colocar, ó, no seu bumbum, para você sentar sobre ela. O que acontece? Você muda a angulação do seu quadril, que antes estava reto, e agora eu tenho uma angulação mais apropriada para passar mais tempo aqui. Mais tempo assim, 1 hora, no máximo, tá? Não passa disso, nunca. Faça esse ajuste e perceba como a sua coluna vai se sentir muito mais confortável. Uma outra dica bem legal para quem tem a possibilidade é fazer trocas ao longo do seu período de trabalho, nessa 1 hora em que você levanta, trocar a cadeira por uma bola. A bola é estável, então aqui conforme você trabalha, você pode movimentar mais a sua pelve, trazer mais estímulo para o seu core e não há um impacto tão grande direto como há na cadeira, forçando a coluna. Aqui, o impacto ele é muito menor e você vai ter uma coluna mais ativa aqui no movimento. Eu, com os meus alunos do Mobilize, do qual eu sempre recomendo essa prática de trocar a bola, tem melhoras drásticas no final do dia de dor na lombar quando faz o uso da bola. Então, invista nisso. Tem vergonha no seu trabalho, caso você trabalhe numa empresa, num escritório? Converse com o seu chefe, com os seus colegas. Se você tem uma disposição maior, se você não tem dor, a sua produtividade vai ser muito mais rica. Então, isso pode ser um recurso bem simples que as empresas podem adotar e que vão ajudar muito os funcionários. E uma outra possibilidade de investimento que vale bastante a pena, inclusive nessa troca de movimentação, de ficar mais em pé, é ter a possibilidade de investir nas stand desks, as mesas que levantam e você tem a opção de trabalhar em pé. A minha aqui não é uma stand desk, mas o meu marido lá em cima, ele tem uma stand desk. Ele faz esse ciclo durante o trabalho, não altera em nada quando ele precisa fazer uma reunião, quando ele precisa focar. Ele simplesmente faz a troca de trabalho um pouco sentado, trabalho um pouco em pé, e isso ajuda muito em como a coluna recebe a descarga de peso e ação da gravidade. Então, se você é uma empresa, se você é um empresário, ou se você tem condições aí no seu home office de investir em uma stand desk, vale muito a pena. Vamos falar sobre cervical agora?
Gente, cervical está o tempo inteiro aqui cedendo à tecnologia. Então é uma coisa de não só olhar para o celular, olhar para teclas, olhar para telas, e isso realmente vai gerar uma maior tensão nas regiões frontais do quadril, do quadril não, né? Tensão na região frontal da cervical e também aqui na base do crânio. Então, nós precisamos ter como meta principal aqui na organização do seu meio de trabalho uma melhor ergonomia. Então, levar sempre a tela ao seu olhar e não ao contrário. Veja que eu tenho uma tela grande para trabalhar e eu tenho um laptop. O meu laptop está sobre uma base. Tenho amigas que utilizam dessa base livros, tá? O mais importante é você elevar o seu computador para que o seu olhar fique voltado para a tela. Quer dizer, a tela seja voltado para o olho e não ao contrário, porque quanto mais o seu pescoço pende, mais pesado vai ser a cervical para o pescoço, maior vai ser a dor. Quanto a exercícios, movimento também é muito importante, não só de cervical, mas também de torácica. Então, enquanto você está aqui sentado, você está aqui focado no seu trabalho, faça movimentos simples, curtos, mas estimulando a torácica. Porque uma torácica que está caída é uma cervical que vai acompanhar o movimento dela. E você vai tender a forçar cada vez mais. Se você traz a sua torácica para cima, a sua cervical, ela acompanha de uma maneira mais natural. Então, movimentações simples. Você pode colocar a mão atrás da cabeça e fazer movimentos para um lado e para o outro, fazendo movimentos, né, de inclinações. Faça movimentos de arredondar e de estender. Pode fazer tanto com a mão atrás da cabeça quanto com os braços estendidos. Como você pode também realizar o movimento na parede em pé durante as suas pausas. Coloque a mão na parede, afastada de uma parede, e leve o peito em direção ao chão. Isso vai trazer um trabalho bem gostoso e bem importante de mobilidade torácica em extensão, que vai contra o movimento de flexão, a posição de flexão, na verdade, que você é exposto ao longo da sua rotina de trabalho. E não podemos esquecer das rotações de torácica. Então, eu estou aqui, sentada, de frente para o meu computador, posso colocar a mão atrás da cabeça e, ó, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. E de 8 a 10 repetições cada lado, a sua coluna vai ser outra, sua cervical vai ser outra. Por último, vamos fazer um pouquinho de chin tucks, como se fala em inglês. O queixo, que está o tempo inteiro aqui focado à frente, precisa se encaixar novamente para trás, para trazer mais alívio para essa parte da base da nuca. Então, o que você pode fazer é levar o seu queixo para trás, não é para baixo, é para trás, e as mãos atrás da cabeça tracionam a sua cervical para cima. E relaxa. Traciono, encaixo, respiro fundo. Última vez. E brinque aqui, ó, com a movimentação da sua cervical. Isso 2, 3 vezes ao longo do dia vai te ajudar muito para essa tensão cervical que parece que não sai de você, né? Para torácica, aquela dor no meio das costas, aquela queimação que fica no centro, é muito importante os movimentos constantes. Então, tudo que eu passei aqui para vocês, movimento de coluna, em rotação, em rotação, inclusive, da forma como eu estou aqui. São várias as formas de você se movimentar. Eu quero, inclusive, trazer um vídeo para vocês só focados nisso, mas que vai te ajudar a manter a sua torácica mais leve. Esqueça novamente aquela ideia de que você precisa manter postura. E quando você tenta colocar a postura lá para trás,
aumentar a torácica desta forma aqui, o que acontece é que você trava as escápulas no centro das suas costas. Isso trava a sua torácica. Então não é dessa forma que você vai melhorar a postura. Postura é movimento. Quanto mais você se movimenta, mais o corpo consegue fazer reajustes e ele fica onde você quer. Movimente-se com frequência. Escápulas lá para trás, ombros lá para trás dessa forma aqui, só vão piorar a sua postura e só vão piorar a sua dor na torácica. E claro, é muito importante que depois de um dia tão intenso, de expor o corpo a essas demandas todas, que você faça rotinas de mobilidade como parte do seu dia. Seja de manhã, para preparar o seu corpo para essa demanda toda, ou seja no final do dia para relaxar o corpo dessa demanda toda. Só precisa de 15 minutinhos por dia. E o Mobilize é o programa perfeito para você encaixar aí junto contigo na rotina. Todos os meses você tem um programa completo de mobilidades para fazer na sua casa, da sua forma, no seu tempo e na palma da sua mão, tendo a mim como professora. Sem contar as diversas outras rotinas também focadas na melhora da sua mobilidade e condicionamento do corpo. Clique aqui no link da descrição do vídeo e saiba mais como você pode fazer para se tornar meu aluno e viver muito mais leve. Agora, coloque em prática tudo que eu te disse. Tenha paciência, persistência, porque nós ficamos bons naquilo que praticamos. Se você pratica maus hábitos, você vai ter um corpo respondendo a isso. Se esforçando a ter bons hábitos, o corpo também responde de forma positiva. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.